um cair da cortina. No fundo, a tristeza deu-me a oportunidade de eu conhecer a minha alegria mais genuína. Construir depois a família num novo formato, epá, aquela ligação quando vivíamos todos juntos é uma coisa que já não se recupera, que tu não vais conseguir viver mais. A partir do momento que me raparam a cabeça e que eu queimei o vestido na praia, foi mesmo assim um sentimento de se eu estou a ser verdadeira comigo nesta separação, se eu sei que é mesmo melhor para mim, eu acredito visceralmente que Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, Dina! olá, querida Mafalda, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso podcast para um divórcio mais consciente. É um gosto estar aqui, estou muito curiosa de falar contigo. Eu também estou com muita vontade de conhecer um bocadinho mais, já vou conhecendo, esta ideia de vermos nas redes dá a sensação de nos conhecermos, não é? Então eu já tenho assim um bocadinho a sensação de te conhecer, mas estou com muita vontade de conhecer ainda mais, com mais detalhe, assim, a pessoa que tu és. Sim, estou aqui disponível para esta partilha boa, sim. Tinha-te dito aqui em off que desde 2021 que te sigo e foi a partir de uma partilha muito particular e muito pessoal que tu fizeste. Mas antes de ir para aí, para quem não nos conhece, como é que eu te podia apresentar, Dina? Hum, olha, uma apaixonada da vida, sabes? Uma apaixonada pela dança da vida, sim. Acho que essa é assim a melhor forma. Uma curiosa, uma apaixonada, uma sonhadora e acho que é isso, sabes? É muito engraçado porque os anos vão passando, não é? E, enfim, estou mais perto dos 50 do que outra coisa qualquer, e é muito giro sentir que os anos vão avançando, mas o meu coração mantém-se muito jovem, sabes? E dançante e alegre, e até parece que está cada vez mais novo e mais vivo. Então, enfim, é sempre difícil de nos definirmos porque somos imensas coisas, não é? Mas sinto-me assim, sabes? Um ser apaixonado pela vida, de peito aberto a viver, aquilo que a vida apresenta a cada momento, é isso. Um Foi, entusiasta. foi sempre assim? Sim, foi sempre assim, sim, sim. Ok. Sempre assim. Uhum. Não tens assim um momento que digas ou que sintas ou que identifiques como um momento de curva em que ias num sentido e depois curvaste para esta abertura para a vida, para esta receptividade? Não, foi Hum, uma. Teve sempre n- aí. Sim, esta alegria pela vida, sabes? Este gosto pela vida sempre foi uma característica muito minha, talvez também por ser do signo Gêmeos. Então, claro que, enfim, há momentos em que essa alegria não está tão presente, mas isso faz parte do caminho, não é? Claro. Mas esse espírito entusiasta e curioso e apaixonado, sim, sempre fez parte de mim, sempre. Uhum. Sim. Uhum. Eu vim aprendendo, não é? Que eu tenho vindo a aprender que todas estas nossas características têm um lado luminoso e um lado mais sombrio, não é? O lado luminoso é óbvio, desta alegria, da intensidade, do desejo de viver, da receptividade. Qual é que é às vezes o lado sombra desta forma de estar? Olha, são muitos, são mesmo muitos. Quando se vive assim em muita conexão com a alegria, não é? Há depois o outro lado que é a tristeza. Então, quando eu já assim adulta e comecei a fazer assim estes trabalhos de maior investigação pessoal, e em momentos, por exemplo, como quando me separei do pai do meu filho e fiquei por minha conta, fui conhecendo ao longo desse tempo o outro lado mais profundo da tristeza. E para mim, no início, sabes, quando comecei a entrar nesses espaços, foi muito complexo navegar aí, porque Hum, sempre me vi, identifiquei e associei a este poço de alegria, de energia, de vitalidade, sabes, que tem sempre energia para fazer as coisas, que não duvida. E portanto, o outro lado da moeda, sim, são assim também estados profundos de tristeza, de alguma melancolia, o que não é fácil navegar quando naturalmente se tem uma natureza tão alegre e viva. Mas hoje em dia, sabes, já navego nesses espaços muito melhor e vejo que até há pouco escrevi um poema sobre isso que era um pouco como é que dizia?
Agora não me lembro exatamente das palavras, mas hoje em dia, sabes, já consigo encontrar nesses momentos de tristeza um fio condutor que também está ligado à alegria, ou seja, é como se a alegria e a tristeza são assim uma espiral, sabes, que se conectam e interconectam, ou seja, para mim hoje em dia já não é um tabu, eu já não me castigo por sentir essa tristeza profunda, porque sei que imediatamente do outro lado de lá vai estar outra vez a alegria, sabes? Então já não há uma separação, elas já começaram a dançar juntas, e isso é muito bom, sim, é muito bom. Sim, género de um contínuo, não é? Conforme estavas a fazer a tua explicação e estava assim a vir uma imagem do contínuo e surgiu o Sim. pensamento, que é engraçado, será que a Dina deixou de sentir como uma interrupção aos momentos de alegria, esses momentos mais melancólicos, e agora sente como algo que é um seguimento um da outro, não é? E que um gera o outro e não Sim, tanto de exatamente. separação de... Uhum, sim, ou como que um é bom e o outro é mau, sabes? Ou seja, hoje em dia, quando eu estou nesses estados profundos de tristeza e de alguma melancolia, hum, eu próprio, sabes, faço este movimento de adentrar nesses espaços de uma forma consciente e permitir-me navegar aí, sabes? Não é esta coisa de, pá, isto é mau, isto já está assim há muito tempo, já é desconfortável. No fundo, catalogar a coisa como uma coisa negativa, não. Uhum. É aproveitar o máximo desse estado, do que esse estado pode me trazer, para que depois também, quando eu volto a subir, não é? A ascender, que essa onda da alegria ainda seja maior e mais autêntica, sabes? Então tem sido uma desconstrução muito bonita, sim. É isso, é Muito tão, bonito tão, mesmo. tão giro. E tu conseguiste identificar, não é? Porque muitas vezes o que acontece é recusamos a identificar com esse lado sombra. Então vem o discurso do género: esta não sou eu, isto não sou Isso, eu, isto não é meu. E poder lembrar-nos que, ok, eu também sou isto, eu não sim. sou só aquele lá, também sou este lá. E poder abraçar as duas coisas. Também achei muita piada, estás a referir como isso também tem permitido teres os altos mais altos, não é? Uhum, Porque sim, esse é a retribuição de abraçarmos o todo, é que o todo fica todo mais inteiro, não é? Versus quando só queremos parte do todo, o todo fica diminuído, fica fraccionado, não é? Fez-me lembrar o Fernando Pessoa, né? Só podemos rir todos os risos quando chorarmos todas as lágrimas. é isso, é isso, é Tão, isso tão mesmo. fixe. Então, Essa harmonia é muito importante, é mesmo muito importante. Não é um trabalho fácil de se fazer, uhum, sobretudo quando há uma identificação tão grande com essa parte da personalidade, não é? Dessa natureza, mas de facto é muito transformador mesmo. É. Ir buscar essa força, sabes, em todos os espaços emocionais, sabes? Sejam eles quais forem, por mais desconfortáveis que sejam, e isso é. Porque lá está, se por um lado temos um sentimento e uma emoção, do lado oposto vamos ter o contrário, sabes? Então, navegar nesses espaços opostos é assim de uma potência gigante. E incluir, não é? Incluir, como estavas a dizer, não é? isso, sim, Isso é sim. mesmo Sim, brutal, sim. e aceitar o quão paradoxais nós somos ou podemos ser e a vida é. E eu creio que nesta sede de querermos identificar com coisas muito unas, só uma coisa, e menos ambivalentes, menos polarizadas, acho que numa altura em que a vida tem pedido, ou pelo menos os meios têm estado a pedir para nos polarizarmos muito, identificarmos muito com uma posição, com uma opinião, parece que Uhum. nos agigantamos muito numa parte de nós e depois não deixamos outras surgirem, não é? Então é muito Sem fixe dúvida, estar aqui a sim. ouvir. Olha, eu por acaso a primeira vez que tive contacto com isso foi no meu processo de separação. Hum, Sentia-me triste e outras vezes zangada, outras vezes furiosa, outras vezes desencantada, tá, assim, claro que depois também sentia o resto, foi a separação, não sei como foi para ti, quero saber, mas para mim foi assim um carrossel grande de emoções, entre o espetacular, o emocional, o cheio de esperança, de força, de vontade de uma vida nova, e o medo, a angústia, a dúvida, a dor, e nessa espiral, claro, quando estava, como tu dizes, na parte ascendente, achava espetacular. Quando a vez que vinha a parte ascendente, não, tirei-me daqui. E uma vez uma amiga disse-me isso ao telefone, que eu disse, olha, eu estou farta disto, estou farta de me sentir assim. Eu não sou isto, como eu estava, eu não. não sou isto. E eu lembro perfeitamente das vozes dela, não, tu também és isso.
e aquilo custou-me horrores. Naquele momento odiei-a. Como é que me estás a fazer uma coisa destas? E foi a primeira vez. Portanto, já tinha 20 e tal anos, perto dos 30. Não, eu separei-me. Não, já tinha 31 ou 32. Foi aí. Quando é que tu começaste a entrar em contacto com isto? Também foi cedo, como com essa alegria, foi logo precoce? Essa noção mais total de quem tu és e destas emoções? Ou também houve uma fase em que, uou, deste de frente com isso? A minha infância, pronto, foi bastante conturbada em termos emocionais, e portanto eu naveguei assim em espaços bastante difíceis quando era miúda, portanto foi assim uma vivência dura. Hum, Um, Portanto, nesse sentido, enquanto vivi com os meus pais, pronto, sempre, no fundo, tive em contacto com experiências bastante dolorosas em termos emocionais e psicológicos, o que fez também com que eu desenvolvesse. Para já, uma coisa que eu depois fui-me apercebendo foi que os meus espaços de alegria, muitas vezes, que viravam euforia, era um mecanismo de sobrevivência total ao caos onde eu vivia, não é? uhum, Então, essa alegria também, esse input para a vida também era uma coisa de, sabes, isto é tão. É um espaço tão difícil de estar que eu também usava esse combustível para, sabes, não, eu quero é viver, eu quero é experimentar, eu quero é explorar, não é? Portanto, também esse gás veio daí. E, portanto, nesse sentido, como foi uma infância, uma vivência, portanto, eu saí em casa dos meus pais aos 19, foi bastante cedo, portanto, esse período da minha vida, como eu naveguei em muitos espaços variados, no fundo, não foi uma surpresa para mim que esse espectro todo de emoções existia, não é? Não foi uma novidade. Agora, uma coisa é certa, dentro do ambiente familiar, pronto, a coisa que eu mais sentia era medo e raiva. Era assim uma raiva mesmo muito grande relativamente ao ambiente onde eu vivia. Ahm, no entanto, sabes, para mim, quando eu começo a adentrar nesses espaços de tristeza e melancolia, sobretudo no momento em que eu me divorcio, foi diferente. Sabes, a tristeza traz um espaço de investigação completamente diferente, pelo menos para mim trouxe. Sabes, é como se, por eu exatamente também ter esta natureza tão alegre e por me conhecer tão bem nesse espaço, a tristeza vem-me devolver uma parte que era realmente minha e da minha história, que eu também identifico como vivências passadas noutras vidas, sabes, e que foi tipo assim um cair da cortina, porque os espaços de raiva, ainda assim, eles trazem-te um catalisador muito grande para a vida. A uhum, tristeza não, ela traz-te uma apatia, um desligar da vida. E isso para mim é que era difícil de lidar. uhum, Sabes, tipo, como assim? Como é que eu, Dina Fonseca, sabes, bomba atómica, que tem sempre este power e que vai, e que faz o que acontece e que tem uma visão muito para a frente, sabes, de repente entra em espaços de letargia, entra em espaços de falta de esperança, de vitalidade, sabes? Isso para mim foi realmente muito difícil de lidar com isso. E no fundo eu sinto, sabes, que a tristeza, Mafalda, engraçado estar a ter esta oportunidade de falar isto, porque nunca falei disto desta forma. No fundo, a tristeza deu uma oportunidade de eu conhecer a minha alegria mais genuína, a que não vem dependente de ninguém, sabes? Não vem dependente do exterior, sabes? Porque muitas vezes a minha alegria, como eu estava a dizer há pouco, ela vinha como um mecanismo de sobrevivência, porque era duro demais viver o ambiente que eu vivia muitas vezes, sabes? Claro que não foi sempre, mas foi picos muito de montanha-russa, sabes? Com um uhum, pai bastante desequilibrado, então. hum, no fundo, sabes, tipo, a minha alegria, ela existia, mas vinha assim de um espaço muitas vezes que vinha de uma máscara qualquer que eu também não sei explicar muito bem, sabes? E neste momento eu sinto mesmo que a tristeza possibilitou-me a conhecer a minha alegria, a minha natureza, no fundo, a minha divindade, com uma maior propriedade, sabes? Com uma coisa mais limpa, uma coisa mesmo assim da alma, sabes? Um uhum, alinhamento. Sim. uhum. Estou a receber o que me estás a dizer assim como uma mensagem de olha, a minha alegria deixou de ser para tamponar uma dor ou um medo de me perder no meio do caos, e deixou de ser esse tampão, esse selar, para passar a ser de raiz, de interno, de uma coisa ligada a quem tu és e não ao que te está a acontecer, não é? Exatamente, sim. É um espaço que é uma alegria que me conecta muito a um espaço de doçura, sabes? A quem eu realmente sou. E é Olha. completamente diferente da alegria que depois provoca estados de euforia, não é? Uhum.
sim. Então é uma coisa que tem chão, é uma coisa que me dá corpo, sabes? Isso é muito belo mesmo, sim. É tão bonito isto de nos irmos conhecendo, não é? Sim, é É lindo. espetacular, é espetacular. É a maior aventura de todas, sem dúvida. É brutal, é brutal. Eu não sei se tu sentes isso, mas houve uma altura, e também teve a ver com a separação. A separação é um marco muito tão importante nas nossas, com os testemunhos todos que venho tendo. Ainda não tive ninguém que me dissesse assim: pá, olha, a separação foi um evento. Não, é sempre um evento major, assim, com um grande marcador na nossa vida, não é? Há um antes e há um depois. Não é só da separação, eu lembro-me de haver uma fase da minha vida que havia um antes e um depois da separação. E agora há um depois e um antes de muitas outras coisas que se foram acrescentando, e agora é só mais uma no meio das outras, Certo, mas uma que está lá marcada, tem o pinzinho no mapa da minha vida, não é? Mencionaste aí a separação também como um momento em que certo. te viste ou conseguiste ligar-te à tua tristeza de outra forma, é que te deu acesso à alegria também de uma outra forma. Como é que tu te lembras da questão da separação? Como é que foi para ti a separação? Eu gostava muito, Tina, e tenho muita confiança que vai ser possível fazer isto contigo, pela forma como eu vejo que tu te relacionas com as palavras e com a tua experiência interna, que é, nós somos muito acostumados a só ver o ponto de partida e o ponto de chegada, não é? Então, o ponto de partida, a separação, dor, tristeza, não é? E depois o ponto de chegada, pessoas transformadas. E pelo meio há um caminho que parece que se torna invisível. É como se, em vez de um caminho, tivéssemos um botão. E nós sabemos as duas, e sabemos muitas das pessoas que nos estão a ouvir que não é bem assim, que há um caminho entre um ponto e outro. E eu estou mais interessada e mais curiosa e mais desejosa de conhecer esse teu caminho do que propriamente o ponto inicial e o final, embora também façam parte e para o contexto, mas o caminho, o trajeto, esse tinha a experiência interna, do que se pensa, do que se sente, do que se vive. Eu gostava muito de conhecer o que foi, o que aconteceu dentro de ti. Nesse processo, sim. Bom, então, olha, esta separação assim cronologicamente aconteceu há 7 anos. E de facto, essa palavra que tu disseste há pouco é mesmo assim como eu vejo, é mesmo uma grande montanha russa. E portanto, como montanha russa que é um up and down brutal, não é? É um constante começar e recomeçar, onde primeiramente o que está mais vigente, ou seja, o que dá um motor para a separação são os sentimentos que são diferentes relativamente à pessoa com quem que tiveste, não é? Portanto, eu tive com o pai do meu filho 11 anos, portanto, é aquele conflito. Primeiro, o conflito de será que eu sinto amor? Será que estou apaixonada? Será que quero continuar aqui? É muito confuso, não é? Essa parte é muito confusa, para mim foi muito confuso no início, portanto, ainda tentei me separar algumas vezes até que depois a coisa se consumasse. Aliás, na verdade, ainda tivemos separados um ano. E depois, um ano mais tarde, eu quis voltar outra vez e tinha a plena consciência de que voltava pelas saudades da família, sabes? E não propriamente como mulher. Então, esse espaço é muito confuso. Ou seja, até a coisa se consumar em todos os meus corpos, em como um big yes, ok, isto chegou ao fim, é todo um caminho, não é? Uhum. É toda uma odisseia até chegar aí, pelo menos para mim foi. E acredito que para a maior parte das famílias seja, não é? Porque quando se tem filhos com alguém e se constrói uma vida, não é uma decisão leviana, não é? Em que tu tomas um copo de água, e agora vou sair daqui e lá vou eu fresca e fofa. Isso não existe, não é? Uhum. Eu acho que existe, Dina, na cabeça de quem nunca se separou. Certo, E na cabeça de quem quer manter a ideia conservadora de que as pessoas que se separam é, é numa atitude leviana e de falta de esforço e de empenho e de certo, amor pela família e de amor pelos próximos e de amor pelo valor da cooperação, da ligação, da conexão. E poucas pessoas, a não ser quem passou pela separação, que já não são assim tão poucas, percebe a dimensão que certo. é esta decisão e que eu não conheço até ao dia de hoje ninguém que tenha tomado essa decisão de ânimo leve e que tenha sido por falta de amor ao amor e aos seus, não é? Sem dúvida, sim. Para mim foi das decisões mais difíceis da minha vida, mesmo. E eu dou-me muito bem com a mudança, sabes? Como elemento ar e signos gêmeos, para mim a mudança faz parte da minha natureza, enfim, é o meu nome do meio, mas de facto essa decisão foi mesmo, talvez, sabes, mesmo a decisão mais difícil, porque já saí de vários empregos, mudei de casa, enfim, sabes? Para mim a peanuts isso.
Mas aqui, sabes, esta coisa de sentir-me responsável, eu sei que isto não é real, mas o que cá dentro, o que eu senti era, eu sou responsável pelo fim desta família, como eu a conheci. Sou eu a culpada por esse movimento, ainda para mais porque fui eu que fiz esse movimento de sair. Pá, Uhum. então lidar com a culpa e com o desfragmentar de uma família é assim uma coisa, é muito duro viver esse processo. E são muitos meses e muitos anos dessa camada, ou seja, eu vivi a separação e imagino que a maior parte das pessoas vivam dessa forma, que é, havia os sentimentos que eu tinha para com o pai do meu filho, portanto, é uma parte minha que está ali a navegar nesse espaço, e depois era este de navegar no espaço familiar, que é uma coisa que, por mais harmoniosa que tu possas ter, ou seja, construir depois a família num novo formato, epá, aquela ligação como tu a viveste, quando vivíamos todos juntos, é uma coisa que já não se recupera, que tu não vais conseguir viver mais. E tu tens essa noção bem clara dentro de ti, não é? Por mais que seja depois uma dinâmica familiar que até flui, até corra bem e não, enfim, não haja desentendimentos, quer dizer, há sempre alguns desentendimentos, não é? Mas aquela coisa colossal, basilar, tipo a espinha, aquilo é uma coisa que desmorona, não é? E esse desmoronar para mim foi muito difícil de lidar com isso, sabes? O perceber na prática o impacto que o meu filho tinha e tem na vida dele por não ter a convivência dos pais diariamente, não é? Isso é uma coisa que demora muito tempo. Portanto, eu só neste momento, Mafalda, para teres uma noção, que passaram 7 anos, é que, por exemplo, estou-me a abrir ao amor de novo e que me sinto com uma estrutura, sabes? E o que Uhum. vejo é que o meu filho também está com essa estrutura. Portanto, é um caminho que demora muito tempo e é muito engraçado, porque eu lembro no momento em que eu me separei tinha esta ideia, não é? Que possivelmente é uma fantasia que todos nós temos de que, pá, não, então se eu estou super certa de que os meus sentimentos por esta pessoa já se transformaram numa outra coisa, isto vai ser peanuts, não é? Vai ser fácil. Só Não. que não, não é? Só que não. Então, sei lá, eu sinto mesmo, sabes, que é ficar sem pele, sem carne, sabes? É mesmo ir para lá do osso. É mesmo ir para lá do osso. Para mim foi uma noite escura da alma muito longa, sabes? A travessia da separação. Foi mesmo o ter que lidar comigo sozinha, não é? Quando o meu filho está na casa do meu pai, porque, enfim, fazemos custódia partilhada, então esse espaço onde eu me vejo pela primeira vez verdadeiramente sozinha comigo, com os meus fantasmas, sabes? Com os meus sonhos e com esta grande responsabilidade de miúdo, isto agora está nas tuas mãos. Agora não há cá bengalas, não é? Tipo, agora não há cá desculpas. Então, para mim, sabes, a separação foi também esse grande momento de eu ficar sem esse chão e de perceber que agora está mesmo pela minha conta. E portanto, se está pela minha conta, eu quero fazer isto um ganda show, sabes? Tipo, eu quero fazer com que a minha vida valha a pena, estás a ver? Ou seja, também, apesar de toda a dor, foi também a dor da separação, foi o combustível para eu também tomar vergonha na cara, não é? Como os brasileiros dizem, adoro esta expressão, e dizer assim, garota, se tu queres da tua vida, tu sabes o que é, faz-te à estrada, sabes? Faz-te à pista. Então, isso também deu-me força para começar o meu negócio viver daquilo que eu amo, sabes? Ir para a frente, não é? Então é muito esquizofrénico, porque por um lado tu estás a criar uma vida nova que te impulsiona e te apaixona, e por outro lado estás a morrer por dentro visceralmente, a lidar com sentimentos de culpa, de medo, de frustração, de ansiedade, porque não sabes se vais dar conta sozinha, não é? Mas, pá, mas enfim, é incrível, não é? Tipo, no fundo, eu sei que foi esse grande movimento que me fez estar onde eu estou hoje, não é? Uhum. No Uhum. fundo, o espaço de muita dor, de muita dúvida, de muita angústia, de me sentir separada da força maior divina, não é? E de me imaginar que estava sozinha enquanto ser humano, não é? Que, enfim, que é uma das nossas grandes dores, a ferida da separação, dessa ilusão, não é? Mas ao fim e ao cabo foi exatamente esse ponto maior da minha dor que me fez religar aos pouquinhos com esse espaço que cada vez é mais genuíno na minha vida, que é não, não, eu não estou mesmo sozinha. E mesmo quando a minha humanidade não consegue dar melhor, e quando eu me sinto nas lonas, não é? Quando não tenho essa energia vital e essa característica de bora lá e não me apetece, eu sei mesmo hoje no meu coração, sabes, Mafalda, que
estou mesmo a ser guiada e sustentada, sabes? Então foi uma coisa que a separação me trouxe muito, que é, imagina este medo da escassez, este medo de não conseguir dar conta, de ter uma casa, enfim, de criar uma nova estrutura familiar, foi exatamente essa experiência, sabes, que me fez religar essa fé e que para mim sempre me deu muita força, sabes? Sentir que se eu estou a ser verdadeira comigo nesta separação, se eu sei que é mesmo melhor para mim, eu acredito visceralmente, sabes, sem ponta de dúvida, que isso é o que todos os envolvidos vão precisar também de viver e que contribui para a sua evolução. Então isso descansa muito sentir e saber isso dentro de mim como uma verdade absoluta, Uhum. sabes? Que Uau, mas isso é assim uma crença hum, muito poderosa e ao mesmo tempo muito sustentável para o todo, não é? Muito, não é isso que eu quero dizer, muito de de ligação. A ver se eu encontro a palavra, a expressão. Estou com uma imagem e estava a querer tentar trazer. É tão. Podes-me repetir outra vez essa tua crença? sim. Então, eu acredito visceralmente que se eu estou na minha verdade e comunico e tomo uma decisão através da minha verdade, que neste caso tem a ver com o movimento ter saído do casamento, não é? Que essa minha decisão por vir de um espaço tão verdadeiro que vai contribuir da forma que todos os envolvidos, neste caso o pai do meu filho e o meu filho, não é? É exatamente esse processo que cada um deles também tem que viver para evoluir. Então é um espaço coletivo, sabes? Yeah. Que É apesar mesmo. de trazer muita dor, vai contribuir para o processo evolutivo de cada um, o que exatamente cada um tem que viver, mesmo que haja muita dor envolvida. E isto para mim, Mafalda, é uma verdade mesmo absoluta. Sim. Mas percebes quão disruptivo isso é para a Uhum. ideia que nós Sim, temos de sim, família e de sacrifício e de sem dúvida. condicionamento Hum, que é, que é esperado ou que é o que é suposto ser o grande contributo de todos, das mulheres, eu acho que muito das mulheres, também dos homens num aspecto diferente, mas também nos homens, mas muito nas mulheres esta coisa do sacrifício, do prescindir da sua história pessoal, da sua energia pessoal, dos seus sonhos, da sua vitalidade, do seu projeto, para servir a família, para servir os filhos, é incrivelmente disruptivo e o que tu estás a propor é uma coisa de uma beleza e de uma entrega e de uma generosidade também incrível, que é acreditarmos que estamos todos ligados de tal maneira que o benefício, o crescimento, o desenvolvimento de uns vai catalisar e promover também isso para os outros, não é? E que dificilmente alguém se amputar para continuar a caber numa determinada relação vai ser bom para os outros elementos dessas relações. É brutal, Dina, isso é assim. sim. E sabes, eu sinto que quando escolhemos viver a vida assim, porque eu depois, enfim, eu sei que isso depois também é uma coisa que eu aplico em tudo ou quase tudo que eu consigo. Há coisas que eu ainda não consigo aplicar esta sabedoria, não é? Portanto, mas é aquilo que me guia, na verdade, é esse movimento interno, sabes? Porque de facto, imagina, ao fazer isto, eu sinto que no fundo, é abrir-me à possibilidade de conhecer o amor noutras formas. Uhum. Sabes? Que não aquela caixinha cor-de-rosa do amor romântico ou do amor da família, que é isto ou aquilo outro. Não, o amor é muito além, não é? Então, se é uma experiência que nos transforma a todos, apesar de formas diferentes, nós também podemos experimentar novas formas do amor, não é? Que não estão condicionadas à presença física, a espaços de partilha. O amor vai além disso, não é? Do dia a dia, das coisas que é suposto quando estamos numa família, não é? Então, é muito rico, é mesmo muito rico. E eu estava-me aqui a ouvir, sabes, a ver claramente que. Eu também tendo a experiência que tive de observar os meus pais que ainda continuam juntos e, portanto, bem que precisavam em vários momentos de um divórcio, que teria sido, enfim, ah, bastante lógico eles fazerem e não o fizeram. Na verdade, eu vivi e continuo a viver o outro oposto, não é? Que é um casal que, apesar de, enfim,
trazerem tanta dor um para o outro no dia a dia, não fizeram esse movimento, não é? E, enfim, hoje em dia já estou muito em paz com isso, claro que não foi sempre assim, mas onde há esse sacrifício, sabes? E onde há essa coisa de. É complexo, sabes? É complexo, É. mas no fundo essa vivência deu-me também esta força para eu também ver que o amor não é isso. O amor não é isso, não é? E que lá está, cada experiência é uma experiência. Ao fim e ao cabo também me sabe muito bem ter os meus pais juntos nesta fase da vida, não é? Mas paga-se um preço. Portanto, qualquer escolha que a gente faça, paga-se um preço. Para mim, o que me importa a mim, Mafalda, e aquilo que me inspira sempre na vida é, pá, tu estás na tua verdade, tu estás a viver o teu potencial, estás a ajudar para que o outro também viva o seu potencial ou simplesmente estão-se os dois a querer comer, sabes? Sim. É uma vida desperdiçada, no meu entender. É uma vida desperdiçada, não é? Mas Uhum. é uma escolha muito pessoal, é uma escolha muito pessoal. Sim. Sim, sim. Agora vem-me à memória esta ideia de nos conhecermos, não é? E será que há espaço também para nos conhecermos quando estamos em relações assim, não é? Circunscritas, limitadas, de pouca verdade. Quais são os territórios que ficam por explorar de nós próprios, não é? Individuais, pessoais, mas relacionais. O que é que fica? E eu também acho que é muito pobre ficarmos em relações que já não nos servem, já não servem. Se não serve um, não pode servir de ninguém, não É é? isso, é isso. Sim, sim, sim. Mas nós temos muito esse receio, inclusive é pelos nossos filhos, é assim, um medo muito presente, de que só podemos parentar de forma segura e saudável e expandida até os nossos filhos quando estamos em casal pai e mãe, não é? Ou dois pais, duas mães, as configurações são muito variadas. Olha, sabes que é engraçado? Tivemos há pouco tempo num seminário onde apresentámos também o divórcio consciente. E muitos dos profissionais que lá estavam, muitos, quer dizer, houve dois, a repetirem isso assim com bastante frequência, de que as famílias agora estão muito diferentes e de que agora há muitas separações e muitos divórcios e muito. E eu estava a pensar que é engraçado, mas de onde é que vem esta ideia? Porque lembro-me desde os meus avós, não consigo, mas desde os meus avós até, não especificamente os meus avós, pessoas dessa geração, em que eu tinha, em criança, tinha noção que não eram bem um casal, viviam juntos, isso era certo, mas que não eram bem um casal. E depois esta ideia, e agora os filhos são parentados em famílias monoparentais. Epá, aquilo também não me parecia uma coparentalidade, porque a parentalidade estava entregue a um, geralmente à mãe, mas estava entregue a um, mesmo que coabitar não é coparentar, não é? E coabitar não é coexistir ou Isso, relacionar-nos sequer. isso, E, portanto, esta ideia de que há tantas separações, eu não sei se já não haveria imensas separações, imensos casais, só que mantinham-se debaixo do mesmo teto, isso. e às Sem vezes com dúvida. vidas paralelas ou com outras alternativas para se experienciarem e para expressarem É outras uma cultura coisas. muito podre, sabes? É uma cultura muito podre. É aquela coisa da paz podre, sabes? Isso para mim nunca funcionou, sabes? Tipo, dá-me assim uns comichões gigantes, sabes? Tipo, é mesmo estranho, e é mesmo bom frisar isso, não é? Porque a verdade é que essas pessoas já estão separadas há muito tempo. Separadas de si próprias, primeiro que tudo, e depois separadas daquele espaço que têm em conjunto com aquela pessoa. Então. É uma cultura que traz, que, sabes, que instiga muito na mentira, no medo, sabes? É uma cultura de medo em que eu sozinha não vou conseguir viver a minha vida, então vou ficar nesta dependência, não é? Mas pronto, aqui pelo menos está garantida alguma coisa e de facto é uma cultura de muito medo, é uma cultura de muito medo e realmente onde há medo não pode haver amor, não pode haver espaço, sabes, para uma expansão genuína, não é? E quando isso, pelo menos é aquilo que eu acredito, quando é exatamente isso que nós vimos cá fazer na vida, não é? Sim, Viver essa aventura de viver uma vida viva, não é? Não é uma vida perfeita, é uma vida viva, não é? sim. Sim. Sabes, agora estava esta dependência que estavas a falar. Durante estas gerações anteriores havia muita dependência financeira das mulheres para com os homens, que felizmente tem vindo a mudar brutalmente. Acho que hoje em dia já não há
tanto assim, mas continua a haver outro tipo de dependências, não é? Dependência emocional, Uhum. dependência de uma segurança que não é só emocional, aliás, muitas vezes até se vê mulheres altamente dependentes de homens e o contrário. Dina, também dizer-te que também vejo o contrário. Sim, sim, Nós seguimos sim. pessoas em processo de separação, também vejo o contrário, homens altamente dependentes de mulheres emocionalmente, mas que depois, na verdade, aquela relação é tudo menos segura. São relações altamente violentas, às vezes fisicamente, outras vezes a maior parte das pessoas que eu sigo não é fisicamente, mas são muito violentas, são altamente destruidoras, não é? Sim. Ainda assim as pessoas agarram-se com unhas e dentes a este tipo de relações e de dependências, pronto, que é isso que nos estagnam, que nos tiram da vitalidade. Da alegria da vida, sim. Sim. Mas isto continua muito no nosso imaginário, não é? Como se isso fosse o correto, como se as pessoas que se decidem separar, essas sim estão a limitar-se, a limitar os filhos, essas sim estão a ser menos verdadeiras e menos honestas com as relações porque saltam fora, saem e tal. Sim. Sim, Então, e os filhos, nesse caso, estão destinados, sabes, a terem uma vida super traumática e super. isso, é exato. Caramba, os meus pais nunca se separaram e eu bem sei, sabes, a fatura É. que paguei e que pago, não é? Por esse movimento nunca ter acontecido, não é? Então, realmente não é por aí, não é? E há bocadinho estava a pensar nisto, de facto, se calhar muitas pessoas podem ver isto com uma visão egoísta, mas de facto a separação é um tema que tem a ver com o homem e com a mulher. Os filhos não devem entrar nesta equação, sabes? Não devem entrar nesta equação. Isso. É uma coisa ligada a este homem e a esta mulher. Uhum. E quando há esta coisa de pôr os filhos na balança, aí hum, Já já qualquer vais-te coisa. enrolar toda. Já Uhum. te vais enrolar toda, sabes? Isto tem a ver com eu quero estar com esta pessoa ou não, faz-me sentido ou não, não é? E, hum, e esse é que é o ponto principal, não é? E estas criaturas que por acaso nasceram de nós, não é? Vão ter a vivência que também têm que viver, mas caramba, olhar para uma mãe e para um pai que, mesmo não vivendo debaixo do mesmo teto, têm mais possibilidade de estar na sua força de vida, no seu caminho de vida, é muito mais encorajador e inspirador do que outra coisa qualquer. Lá está, que não quer dizer que não traga moça e tristeza às crianças que vivem com pais separados, logicamente que sim. Nunca conseguiremos calcular os estragos, vá, que uma separação pode trazer nesse sentido, não é? Mas por Uhum. outro lado oferece um território em que diz a estes filhos que também tu podes. Hum, sabes, é muito mais potenciador do que outra coisa qualquer. E lá está, é esta premissa de a verdade. É A verdade. verdade, a verdade. No matter what, a verdade, não é? E Uhum. a verdade muitas vezes vai doer, e vai doer muito. Uhum. Mas ao menos que doa, mas tu estás a criar um espaço onde possa entrar essa luz, porque quando há mentira, onde é que a luz pode entrar, não é? Sim, sim. E onde é que pode operar? Onde é que a criança pode operar com informação para dar sentido à sua vida e às suas experiências? Certo. Porque, claro que não dá para calcular o dano ou a dor que a separação traz, não dá, mas a criança consegue, em verdade e com informação clara do que lhe está a acontecer, perceber, integrar e criar um mapa de vida, de experiência, de emoções que consegue operar e que com ele vai construir qualquer coisa dentro de si, não é? Vai saber mais sobre si, vai saber mais sobre os outros, vai saber mais sobre a vida, que é, ok, tenho esta informação, pode doer, posso não gostar, pode-me ter algum medo, posso ficar angustiado, mas eu estou a operar sobre isto e vou conseguir construir qualquer coisa sobre isto. Isso. Versus uma criança que vive nessa tal escuridão, sem a luz, com mentira, não tem informação para operar, Fica confuso. completamente confuso, não tem como construir nada porque nem sabe onde pegar e o que pegar. E então também nós não sabemos qual é o custo de manter relações que já não servem os adultos. Acho que essa separação é brutal, Dina, e tão importante que é isto é entre as pessoas do casal. E a separação entre as pessoas do casal não tem nada a ver com as crianças. Vai ter impacto na vida das crianças, tal como ficar junto também vai ter impacto, Isso, não é? ponto. E é isso, e é isso, e é E isso. confiar que os pais a cada momento vão tomando decisões que são as melhores para si e que vão salvaguardando aquilo que é o melhor Certo. para os filhos também. Sempre nunca vai ser perfeito, obviamente, não é? E é também daí que vem e que nasce a resiliência e o crescimento e as ferramentas que eles depois também vão ter para navegar na vida, não é? Sim, no fundo, sabes, estou-te a ouvir eu sinto que a mensagem principal é mesmo esta de que
Porque no fundo, imagina, o conceito da família e do casamento leva-nos rapidamente a um espaço de ilusão e cor-de-rosa, não é? Que, ai, que fofinhos, agora felizes para sempre. E Disney, não é? Disney Power, não é? Portanto, como isso está muito presente nas nossas células, não é? Essa informação, por isso é que depois também há toda esta cultura, não é? Há toda esta cultura de medo, de peso, enfim. Mas se nós conseguirmos atravessar isso e virmos a vida como este pulsar selvagem, em que o que importa é tu estares vivo e ensinares a ti próprio e aos teus filhos essa resiliência de uma vida viva, é uma vida que rapidamente vira para a esquerda ou para a direita, não é? Mas que estás ali inteiro a viver aquilo com essa dignidade, não é? Com essa honra, é muito mais construtivo do que outra coisa qualquer, não é? Então. É só mais uma ruptura de tantas outras, não é? Que a vida vai trazer. É Isso. só mais uma ruptura, não é? Mas o que realmente é difícil é nós desconstruirmos, pelo menos para mim foi difícil desconstruir a ideia de que agora vai ser perfeito, não é? Ah, Tipo, pois agora vai. não, Só que não, não é? Então, não, não, então não. isso também nos ajuda, que é, mesmo que estejamos separados, a vida vai continuar a não ser Claro, perfeita. claro, E isso é só mais um episódio de claro. imperfeição, não é? Exatamente, É só sim. mais um episódio, sim. É tão giro, porque eu acho que é a segunda grande desilusão, não é? A primeira desilusão é quando nós percebemos que afinal as relações terminam, que afinal o casamento não é para sempre. E a segunda desilusão é, afinal a separação isto também não vai a ser e foram, não fomos felizes para sempre no casamento, mas vamos ser felizes para sempre na separação. Não, Uhum. Yeah. não, ninguém é feliz para sempre, nada é feliz para sempre, as coisas são como tu dizes, olha, estamos a voltar ao início da conversa. Sim, Não é sim, este sim, ciclo sim. de alegria e tristeza, de dor e sofrimento e depois de expansão e de crescimento e de satisfação. É mesmo assim, não vai mudar, não é? Yeah. E o exercício é esse, não é? Para mim, pelo menos, o exercício é cada vez mais, e sinto que, na verdade, cada experiência de vida, quando é vivida de uma forma mesmo profunda, não é? Que não é só uma Uhum, navegação superficial, que de facto dá-nos essa estrutura, e essa simplicidade, sabes? E no fundo, essa coragem de viver de peito aberto realmente cada experiência. Sem estar a pensar que, ai, agora isto vai-me conduzir a isto. Não, sabes, tipo, volta aqui, volta ao agora, que é agora neste momento temos isto, temos a viver isto, isto, e não se sabe para onde é que nós estamos a ir. não Mas sei. enquanto eu estou aqui, eu estou inteira. Uhum, Enquanto eu estou, seja num relacionamento, seja num trabalho, seja no que for, não é? Enquanto estou aqui, estou inteira. E isso, para mim, é muito mais interessante do que outra coisa qualquer. uhum. Sim. E o estar inteiro não é estar sempre em prazer, Não de nem estar todo. sempre em satisfação, nem estar sempre sem dúvida, não é? Estar inteiro é estar com tudo. Isso, obrigada por trazeres esse apontamento, sem dúvida, exatamente, sem dúvida, é isso mesmo. Estou a Sim. gostar tanto, Tina, já Oh. estou mesmo a gostar muito. Olha, tu tens esta relação toda com o corpo, com a dança, com o movimento, com a vitalidade. E sei, se bem me lembro, quando eu li aquela tua partilha em 2021, tu também tiveste aí um movimento muito específico na relação com o teu corpo e com a tua imagem na fase da separação. Ou já estou a delirar e a fantasiar sobre ti? Não, deve estar a falar de um momento em que eu talvez tenha rapado a cabeça, será que foi isso? Exatamente, é Sim, exatamente sim, isso, sim, é sim. exatamente isso. Sim. Sim, foi assim um momento também bem especial para mim e significativo, sabes? Daquele que também fica lá essa marca em que pronto, eu percebi dentro de mim que era importante ritualizar Uhum, esse fim que não é um fim, não é? A palavra fim também é muito fechada. E pronto, tive assim esta visão de fazer este ritual na praia, onde me rapavam a cabeça e onde eu dançava esse fim, não é? Desse casamento. Então foi assim super profundo e simbólico para mim, sabes? Ao fim e ao cabo, através desse ritual, corporificar essa dor da separação, não é? uhum. Através da dança, pronto, que é a linguagem maior da minha expressão, não é? E no fundo dançar essa dor com o meu vestido de casamento, ritualizar, sabes, fui para a praia às 6 da manhã com esta minha amiga que me rapou a cabeça e com a minha amiga também videógrafa e foi super potente, sabes, porque como levava uma intenção tão pura no meu coração, sabes, os rituais para mim têm muito essa força, não é? Os rituais fazem parte da história da humanidade desde sempre, então foi mesmo este propósito, sabes, de levar no meu coração, eu poder viver e dançar essa dor, ritualizando também esta coisa de rapar o cabelo, não é?
Então foi uma entrega muito grande, sabes? E eu sinto que ali foi mesmo um shift para mim, a partir do momento que me raparam a cabeça e que eu queimei o vestido na praia, sabes? Tipo, foi mesmo assim um sentimento de. Sabes, não te consigo explicar muito bem, mas para mim foi mesmo corporificar esse fim nas minhas células, de uma forma bela, de uma forma simbólica, sabes? De uma forma muito feminina, eu acho, sabes? Uhum. E o que veio depois foi muito interessante, porque foi uma mulher de cabeça rapada, em que há uma desidentificação brutal da tua imagem, sabes? Quando eu me olhava ao espelho era quem é esta pessoa? Yeah. Quem é que está aqui? Uhum. Não é? E isso é muito forte, sabes? Quando estás a viver um processo emocional e espiritual, porque no fundo é um processo iniciático, a separação, o divórcio é um processo iniciático, não é? E para mim, mais este simbolismo, sabes, de não ter cabelo, de nunca me ter visto assim, foi mesmo ver a janela da minha alma, sabes? É muito, eu faço sempre isto, mas a minha irmã mais nova disse uma coisa muito bonita quando eu rapei a cabeça, que foi, é a primeira vez que te estou a ver. Ah, uau. É a primeira vez que te estou a ver, sabes? E aquilo impactou-me imenso. E eu consigo perceber o que é que ela estava a dizer com aquilo, sabes? É mesmo um processo de me despir. E quando tu te despes, é assim, vais ver a merda toda. Portanto, no Yeah. fundo, esse processo de rapar a cabeça levou-me a essa grande viagem, que é. Porque o cabelo parecendo que não esconde, não é? Uhum. Esconde-nos um bocado. Eu, como tenho uma grande juba, geralmente ando sempre o cabelo à frente dos olhos, então aí esse processo despiu-me. E despiu-me de uma maneira como eu nunca poderia imaginar, porque nem tem a ver com a imagem em si, como é lógico. Claro. Isso é a primeira camada, mas é esta coisa de eu quero ver-me. Eu quero Uhum. ver-me em todos os espaços, não é só nesse espaço dessa miúda que é reconhecida como A, B e C, não é? Então, Uhum. no fundo, foi esse desnudar a que eu me propus. Epá, e quando nos propomos esse desnudar, é uma viagem avassaladora, Yep. onde já não dá para voltar para trás, sabes? Ou Já não dá não para dá. fazer de conta, não. É tipo, é mesmo muito. Pá, é como se. Até é difícil pôr isto por palavras, mas é mesmo. hum, em que já não dá de uma forma infantil ter um pé cá e um pé lá. Não, de repente eu pus os dois pés num lado só, sabes? Sim. E ficar lá. É como se ficasses presa num lodo. Eu sinto que estes 7 anos, sabes, foi tipo um bocado isso. É como Uhum. se eu entrasse num grande lodo, sabes, numa água mesmo muito. ah, e os pés estão ali mesmo agarrados àquele lodo e é do género, fogo, pá, como é que eu saio daqui? E é um tempo em que não dá para acelerar. Não dá para acelerar, porque Não, o meu não. queria muito sair dali rapidamente. Queria rapidamente arranjar um relacionamento, queria rapidamente me distrair com uma série de coisas. E a vida é tão perfeita, Mafalda, que zero. Sabes? Tipo, só agora é que está a aparecer assim uma história de amor. Uhum. É muito bonito, sabes? Eu sempre fui muito namoradeira, sabes? Sempre fui muito essa pessoa e de repente a vida não me colocou ninguém, sabes? Eu acho isto incrível, sabes? Então é mesmo, minha amiga, agora é o tempo de ficares nesse lodo, viver essa viagem, conhecer-te nesse espectro todo, para depois, eventualmente, quando tirares os pés desse lodo, teres a oportunidade, sabes, de viveres uma história de amor e um percurso novo. Opá, não é uma tábua rasa, nunca vai ser, mas que já vem de um espaço completamente diferente, Uhum. sabes? Então é um processo muito doloroso, mas é um processo muito necessário mesmo. É uma grande purga, é uma grande purga. Se as pessoas se entregarem a esse processo iniciático, é um grande processo de transformação, é Uhum. uma grande alquimia, sim. Uhum. De onde é que vem essa tua intuição de teres feito esse ritual? Não é uma coisa que esteja standardizada, que se fale. Aliás, é uma das dificuldades do divórcio e da separação. É porque não há um ritual, não há. Para o casamento há um ritual, para os nascimentos, de alguma forma, há um ritual. Pelo menos há uma convenção social do que se Certo, espera. E na separação não há, é assim um grande vazio, não é? é mesmo. E agora? Sim, por acaso é bonito dizeres isso, porque a sensação que me dá, sabes, agora que já passaram alguns anos desse ritual, é realmente isso, sabes? É criar mesmo um espaço, porque de facto ele não está aí programado e contemplado na sociedade, não é? Mas caramba, se a pessoa se propôs também a casar com uma pessoa, a ritualizar, há realmente também uma necessidade, sabes, da pessoa viver uma experiência em que sinta que está a viver aquela experiência, não é? Então é muito bonito, porque, enfim, foi uma visão que me veio, eu vi o vestido de casamento no meu roupeiro.
E de repente veio-me assim esta visão de me ver na praia, de dançar com o vestido, queimar, de me raparem a cabeça, sabes? E foi tudo assim muito intuitivo, não é? Ok, que Mas giro. de facto é mesmo isso, não é? É também criar um momento onde nós estamos inteiros de viver aquela experiência, mesmo que seja uma experiência de dor, Yeah. não é? Uhum. E Acho que é preciso essa coragem, não é? De ficarmos de frente com a dor. E muitas vezes o que eu assisto nestes processos, em muitos processos de separação, é querermos ser assim um bocadinho tangenciais, que é, ok, sei que isto está a acontecer, vou ter que passar por isto, porque nem sempre tu aqui tomaste a tua iniciativa, passaste por esse processo, mas muitas vezes as pessoas recebem-no, não são elas a tomar a iniciativa. Mas da minha experiência pouca diferença faz, a não ser nos timings. Ah, não faz muita diferença se tomou a iniciativa, se não tomou. Às tantas, há famílias que até passado alguns anos já não sabem bem quem é que tomou a iniciativa. É giro. E até se confundem, acham que foi um e pelo menos quem exato. formalizou verbalmente foi um, até é muito Aham, bonito depois também assistir a isso, não é? Como nós vamos narrando a nossa própria história e sem dúvida. reinterpretando o que sentimos e o que passamos. Mas querem passar assim de forma um bocadinho tangencial, que é ok, está a acontecer, já sabemos que dói, já sabemos que é doloroso, já sabemos, mas vamos lá, aquela pressa, como tu também dizes, em vez de ir de frente e de mergulhar nessa dor, de pronto, ok, bora lá, é para passar por isto mesmo. Sim. Sim, ah, é mesmo o estar com aquilo que é, seja lá com o que for. Ou seja, Mafalda, eu tenho esta Sim. consciência, sabes, de que este processo que eu vivi foi o processo que mais me transformou. E repara, eu faço processos de desenvolvimento pessoal desde os meus 20 anos. Mas, Uhum. e a maternidade, que também é um grande portal de transformação, como Imenso. sabemos, não é? Mas de facto, a separação para mim foi o meu maior portal de crescimento e transformação, porque eu vivi todos os pedaços. Sabes, e eu sinto que, na verdade, apesar de ser uma mulher que me entregue muito e, enfim, e que sou muito corajosa, havia sempre uma parte de mim, sabes, que era, não, fico só com um pé aqui e outro lá. E na separação eu fui de pé juntos, sabes, tipo, não havia outra hipótese, porque a vida conduziu-me, ou seja, eu também sei que se a vida não me tivesse dada a experiência que deu, eu também teria escapado, sou sincera, não é? Porque muitas vezes sonhei e idealizei uma nova relação e perfeita, não é? Do género, "Ai, agora é que vai ser, agora é que vou ser bué da feliz, isto vai dar sempre para sempre, não é?" Essa merda ainda estava lá, tipo, incrustada, mas é muito. Desculpa a palavrão, entretanto, entusiasmei, eu disse aqui um palavrão, mas pronto. Mas é muito isso, sabes? É ficar dentro da experiência e permitir viver todas as fases do processo, porque se nós queremos saltar uma fase do processo, o processo já vai ficar coxo. Uhum. Já vai ficar Sim, coxo. sim, sim. Sim. É. Sabes, outra imagem que eu tenho tua, além dessa de 2021, é outra que eu não sei qual é a data, mas que me lembro de te ver a dançar num espaço todo em madeira, o chão todo em madeira e até acho que o telhado também, e vidro à volta, todo vidro à volta, e via serra, e tu a dançar sozinha naquele espaço, e a vez é uau! Primeiro porque danças, porque és lindíssima e danças de uma forma incrível, e é muito bonito de ver. Eu invejo, uma inveja boa, mas invejo imenso essa capacidade de expressão corporal, ainda por cima sozinha e com toda aquela, era tudo lindo, era tudo belo. E fico a pensar como é que será que a Dina, esta pessoa, dança assim também na vida, como é que vai para os outros e para as relações neste movimento e nesta harmonia, e fiquei assim com este desejo de te conhecer e agora parece que te estou a ver, estou-te a ouvir e a ver-te a dançar em simultâneo nessa imagem com a serra por trás. Sim, que lindo, obrigada pelo carinho. Sim, olha, essa imagem que falas é o meu estúdio, que fica aqui em minha casa, que é assim um grande presente que a vida me trouxe depois da Uau, tu moras num separação. sítio assim? Sim, 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 é a Ui, minha casa. espetacular. Sim, que foi assim mesmo esse grande presente, sabes, depois da minha separação. É muito bonito ver como, se nós agimos corajosamente, seguimos a nossa verdade, a vida de facto vai nos dar um grande apoio, sabes? Então esse estúdio veio também como esse grande presente passado 2 anos de eu me ter separado e hoje ainda continuo cá a viver. E de facto é muito engraçado porque esse estúdio, ao fim e ao cabo, sabes, Mafalda, foi o grande propulsor para eu também estar onde estou e fazer o que faço hoje, sabes? Foi mesmo assim o meu laboratório maior. É muito bonito porque o próprio universo até me deu, sabes, esse espaço em que é mesmo o meu laboratório onde eu nego por todos os lugares, sabes? Onde eu danço tudo.
dançar para mim é mesmo isso, sabes? É dançar tudo o que faz parte da vida, não é? Então é muito belo, sabes, como o nosso corpo nos dá essa possibilidade de, através dessa forma de expressão da dança e do movimento, que é tu navegares por todos os teus processos psíquicos, sabes, espirituais, emocionais, então é de uma força colossal, não é? Então, para mim, o trabalho do corpo é exatamente isso. E por isso é esta coisa de, se é para dançar, vamos dançar tudo. A vida agora traz-te uma salsa, dança a salsa. A vida agora traz-te um tango, dança o tango, mas dança de forma inteira e íntegra, estás a ver? E isso é muito transformador, é mesmo muito transformador. Então é isso, é bonito ver, sabes, que a vida também me proporcionou esse grande sonho de ter o meu próprio estúdio de dança, onde de facto, enfim, aquele chão e aquelas paredes conhecem tudo de mim. Pois, imagino. Que imagino, sim. Sim. E não é preciso sermos grandes bailarinos para poder dançar o que a vida nos traz para dançar, não é? Porque isto não é um campeonato, é só mesmo a vida a acontecer e o corpo a poder acompanhar a vida. Isso também é uma coisa muito disruptiva que tu trazes, não é? Nós tendemos a ser uma sociedade muito intelectualizada, muito para a cabeça, muito para o racional, o convite que traz é para vir para o corpo também. Acho muito curioso também essa tua abordagem. É muito lindo, sabes, até pegando o que tu disseste, Mafalda, de que essa coisa que não precisamos ser grandes bailarinos, no fundo, sabes, se há coisa que me move no meu trabalho é exatamente isso, sabes, que imagina, por mais que tu percebas de dança técnica, que por exemplo, que não é o meu caso, eu não estudei dança técnica. Uhum, E hoje em dia agradeço muito por não tê-lo feito, porque o corpo fica cheio de condicionantes, sabes? Fica cheio de vícios, fica cheio de, enfim, de coisas muito fechadas. É muito bonito porque tu até podes ser um grande bailarino, tens uma grande técnica, mas há uma dança que vive em ti que precisa de uma outra coragem, de uma outra entrega que não a dança técnica te oferece, sabes? Então eu acompanho muitos bailarinos profissionais que quando chegam até mim vêm muito partidos e é exatamente quando descobrem a sua dança mais original que eles se reencontram. Ou seja, há uma dança além da dança, sabes? Da dança bonita. A dança da alma é uma coisa completamente selvagem, caótica e no fundo é o espelho da vida, sabes? Então é essa dança que me interessa, e no fundo é quanto mais cada pessoa conseguir se entregar a essa própria dança, mais habilitada vai ela estar a viver e a navegar e a dançar as ondas da vida. Então a dança devolve-te isso, mas é a dança original, é o teu movimento original, não é aquela coisa bonita, sabes, coreografada, não, é a dança original da tua alma. E, no fundo é no momento em que o bailarino sai da frente e é o espírito que te está a dançar, sabes? É uma dança muito maior. E quando tu entras nesse espaço, Mafalda, sabes, eu emociono sempre quando falo disto, que é, tu entras nesse espaço onde te relembras verdadeiramente da fonte de onde tu vens, sabes? E onde te nutres, onde regressas a ti. E essa dança, sabes, é assim uma coisa muito, é muito especial. É muito uhum, especial e vai além de qualquer forma, sabes? Então não tem a ver se és bailarina ou não. Tem a ver é com a coragem de tu te deixares ser dançada hum, pelo grande espírito, sabes? E pela dança da vida. É muito bonito, sim. Tu trabalhas só com pessoas da área da dança? Não, não, trabalho com o público em geral, sim, com o público em geral, Uhum. sim, sim. É, co- co- Qual é esse público em geral? O que é que procuras? O que é que entregas? O que é que recebes? O que é que qual é o teu trabalho? O que é que tu fazes? É trabalho? Tu chamas-lhe trabalho? Como é que tu chamas o que fazes? Não sei, às vezes chamo trabalho, outras vezes chamo missão, sabes? Mas pouco importa o rótulo, sabes? Uhum, Para mim é. Eu sinto que aquilo que eu ofereço é um transbordar de mim mesma, sabes? Então não interessa se é um trabalho, se é um negócio, se é. Não interessa muito o rótulo, sabes? Mas é mesmo um transbordar de algo que para mim é tão natural. Porque para a maior parte das pessoas não é natural esse processo. A maior parte das pessoas chega até a mim muito, muito desconectada do corpo, é da isso. sua linguagem original, sabes? Então. No fundo, eu tenho este privilégio de poder transbordar uma coisa que é tão natural para mim e ser ponte para que as pessoas se relembrem e se resgatem essa linguagem corporal, sabes? Que se apropriem do seu corpo outra vez. Então, o meu público geralmente são as mulheres. Às vezes faço também, abro também os meus trabalhos para homens, alguns trabalhos.
E no fundo serve a todas as mulheres, sabes? Mas serve essencialmente aquelas mulheres, Mafalda, que se esqueceram de si mesmas, que se perderam, sabes? Que no fundo se esqueceram da sua própria dança. Ahm, que no fundo é também o curar e cicatrizar da minha história, não é? Do meu karma. Então no fundo é isso, sabes? Enfim, os projetos que eu tenho, eles possibilitam-te a ter outras ferramentas para também aplicar nos teus trabalhos, mas a coisa maior é mesmo esse devolver-te a ti mesma, Hum, sabes? Porque no fundo nós também não podemos ter uma vida inteira se estamos desconectos de nós, não é? Se estamos perdidos. E o claro. nosso corpo é esse veículo que nos faz lembrar que, olha, estamos aqui na matéria. Há emoções que são para ser sentidas, sabes? Há travessias que têm que ser feitas. Então, esse é o trabalho que eu faço, sim, é ajudar as pessoas a recordarem-se de si mesmas, da sua força, dos seus sonhos e ganharem esse fogo pela vida outra vez. E recebes pessoas individualmente, é em grupo, é num trabalho sistematizado ao longo do tempo, é em momentos especiais de grupos ou individuais? Como é que costuma ser assim o processo? Tem sim, eu tenho vários formatos, sim, faço atendimento Ok. individual, Uhum. também é um trabalho que eu gosto muito, mas pronto, eu amo muito trabalhar com grupos, é Com grupos, assim, ok. é uma potência muito grande, sim. Uhum. E pronto, faço online, faço presencial, enfim, no fundo, nestes 7 anos como empreendedora, tenho vindo também a explorar em vários formatos Uhum. e ver onde é que navego melhor, não é? Então, mas enfim, onde haja dança, sabes, eu sou Uhum. muito feliz mesmo, sim. E funciona, sabes, seja presencial, seja online, seja grupo, seja individual. Ok. E quem estiver aqui a ouvir-nos e que esteja interessado em conhecer um bocadinho mais o teu trabalho, onde é que pode procurar? Então, corpomedicina.com, o site, o Instagram é corpomedicina_, e são todos muito bem-vindos, sim. Ok, eu vou deixar também na informação do podcast para que seja fácil as pessoas poderem chegar até ti. Sim. E estamos aqui mesmo também a chegar ao fim. Uhum, que bom, foi Que uma bom. conversa tão boa, sim. Também gostei tanto, e agora quando estava a ouvir aqui no final, estava a pensar que engraçado, quando estavas a explicar a tua entrega e o teu contributo para as pessoas, veio-me assim uma ideia de que engraçado, não é? A maior parte das vezes a grande separação e a primeira separação é de nós mesmos. Hum, sim, sim, E às vezes é preciso separarmos do outro para poder voltar a ligar-nos a nós próprios. E estava-me a ver aqui assim esta ideia, esta mensagem de alguma forma que também creio que pode ser importante lembrar, não é? Porque às vezes optamos por ficar em ligação com alguém que nos traz separação a nós próprios. sem dúvida, sim, sim, E a esse ti, é o está aí. ponto. E a ti, o que é que está aí agora neste momento? Que ideia, que mensagem, que emoção, o que é que está aí vivo em ti que possas partilhar para fecharmos? Hum, que voltemos todos a acreditar no amor, sabes? Nos recomeços, sejam eles quais forem. E que por mais tenebrosas que sejam as travessias, que às vezes são bem duras, se nós as vivermos, sabes, de peito aberto e não saltando as etapas, muitas coisas boas esperam por nós do outro lado, sabes? Mais inteiras. Não tem a ver com o bom e com o mau, mas tem a ver com essa inteireza e com esse espaço interno em que tu sabes, Mafalda, e sentes que aconteça o que acontecer, eu escolho ser feliz. Aconteça o que acontecer, eu escolho ser feliz, sabes? Isso dá-te um grande poder pessoal. Porque nós sabemos que tudo o que é externo a nós, tudo o que não depende de nós é efêmero. Nós sabemos disso, não é? Então, quanto mais dançarmos essa dança, quanto mais esse treino fizermos, mais fácil fica, não é? E também mais nos vamos fortalecendo. Então, é viver de peito aberto, sabes? Ao ritmo que a vida trouxer. Curtir esse processo, não é? Curtir esse processo, seja ele qual for. Viver corajosamente, sim. Obrigada, Dina. Gostei muito, 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 muito de falar contigo mesmo. Obrigada. Eu também. Um grande beijinho para ti e para todos que nos estão a ouvir. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.